O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 13. Para você que está entrando agora aí na internet, nós estamos aqui no templo da Assembleia de Deus Ministério Apologético, cultuando ao Senhor, né? Mesmo em poucas pessoas, pandemia tem assustado os crentes, né? Mas nós estamos aqui prontos para adorar o Senhor, né? E ouvir a sua palavra. Se você tiver um exemplar da Bíblia aí também, abra comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus. Vamos ler o versículo, vamos ler alguns versículos. Glória a Deus. A partir do versículo 47. Quem achou, diga amém. Vamos ler a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Novamente, começou a falar por parábolas. O reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar, recolhendo de toda a espécie, e estando cheia, puxam para a praia, e assentando-se, ajuntam os bons em cestos, mas lançam para longe os ruins. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão e separarão os perversos dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Vamos dizer amém? Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Quero fazer uma reflexão com os irmãos aqui nessa palavra. Vou ser breve, né? Bem sucinto, não vou delongar muito. Mas aqui nós acabamos de ler um texto, a exemplo de ontem, uma parábola, né? Jesus novamente falando por parábolas. Aliás, nesse capítulo 13 de Mateus, é quando Jesus inicia os seus ensinos através das parábolas, que eu falei aqui ontem, já vou repetir. É uma didática muito precisa, é uma didática muito boa, né? Ela é eficaz para ensinar princípios, verdades morais e verdades espirituais. Então Jesus aqui no capítulo 13 de Mateus, ele vai discorrer várias parábolas, trazendo vários assuntos, utilizando-se de figuras conhecidas do cotidiano, do dia a dia, para ensinar grandes verdades, né? Princípios que não só deveriam as pessoas daquela época praticar, mas que é extensivo para a igreja contemporânea. Nós também precisamos e devemos observar os ensinamentos que Jesus ele traz através das parábolas. Aqui ele vai falar muito sobre o reino dos céus, né? Que mais uma vez eu falo aos irmãos que é a mensagem central de Jesus. Você pode estudar, podemos estudar aqui com bastante atenção o teor que existe na mensagem de Jesus. E é exatamente o tema central da mensagem, é o reino de Deus. Ele não falou a respeito de salvação, praticamente. Reino de Deus. Quem falava a respeito de salvação eram os discípulos. Ele mostrou sim que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, né? Diz que ninguém iria ao Pai a não ser indo a ele. Então, mas ele sempre procurou focar em questões relacionadas com o reino de Deus. E mais uma vez aqui, ele fala que o reino de Deus é semelhante a uma rede, né? Ele fala de uma rede que é lançada ao mar. E os irmãos sabem por que os peixes, ou o peixe, é o símbolo do cristianismo? Porque eu já expliquei aqui uma vez. Porque quando o pescador ele lança uma rede, ou ele lança um anzol
não obstante a pescaria no reino de Deus, ela é com rede, porque se eu utilizar um anzol, eu vou utilizar a isca que eu quiser, para pegar o tipo de peixe que eu quiser. Os pescadores, eles às vezes vão pescar num determinado lugar, e eles dizem, hoje nós vamos pescar tal peixe, e ali eles utilizam a isca que eles querem, isca artificial, né, para pescar tucunaré, ou isca artificial para pescar peixes que, já ouviu falar da pescaria, chama fly, também, né, pescar trutas, e, enfim, se escolhe a isca que quer para se pegar um tipo de peixe, mas a rede, ela vem toda a espécie de peixe, como nós acabamos de ler, não vem um tipo só, vem grandes, pequenos e toda a espécie. Depois o pescador fará a separação. Então quando você tira um peixe da água, ele não vem porque ele quer, né? Você está arrancando ele do mar. Assim seria a rede. Quando você tira alguém, você traz ele, convida ele. É claro que ele vem por livre-arbítrio, mas você está tirando ele do mar. O mar tipifica o mundo, né? Esse mundo aí fora, esse mundo de horror, né? Que nós cantamos hinos aqui, que tem essa expressão, mundo de horror. E olha, irmãos, vou dizer para vocês que esse mundo aí realmente é um grande horror, né? Não dá para expressar, dimensionar a tribulação e a angústia que existe aí fora. Por isso que às vezes eu fico refletindo muito tempo, pensando muito tempo, e não consigo conceber a ideia de que uma pessoa que já conhece, ainda que de modo superficial, a pregação da palavra de Deus, mesmo que um cristão que está na igreja há muitos anos, não pode se dar ao luxo de conhecer a palavra de Deus de modo superficial. Ele precisa mergulhar cada vez mais, buscar cada vez mais, entender a Escritura, entender os ensinamentos de Jesus, porque tudo isso, irmãos, na medida que eu vou aprendendo, que eu vou entendendo, a lâmpada e a luz, que a Bíblia diz que é a palavra de Deus, ela vai clareando mais e mais o meu caminho. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios que a vereda do justo é como a aurora do dia, ela vai clareando, clareando até ser dia perfeito. Nós vamos experimentando um pouco mais, mergulhando um pouquinho mais, entendendo as Escrituras Sagradas, e o caminho vai ficando mais claro, a direção vai sendo mais certa, nós vamos andando com mais segurança, a esperança vai aumentando, né? O desejo de poder chegar logo no céu, nas mansões celestiais, ele vai aumentando a cada dia, porque esse é o objetivo da igreja do Senhor, chegar na presença dele, deixar esse mundo, porque senão, irmãos, que objetivo tem a igreja? Vir aqui em cultos de máscara, né, numa pandemia dessa, vir colocar máscara aqui, para poder vir aqui e ouvir palavras de admoestação, né? Ter que ficar aqui esses momentos. Mas aquele que ama a palavra do Senhor, ele tem esses momentos como momentos prazerosos. Não é apenas um encontro social, não é para colocar o papo em dia, é para vir aqui adorar o Senhor, ouvir a sua palavra e ser orientado por ela. Agora aqui, o texto que nós acabamos de ler então, Jesus está ensinando por parábolas, e ele fala que o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, recolhendo toda a espécie de peixes. Não é assim, irmãos, que acontece na igreja? Porque se você começar a voltar um pouco às parábolas de Jesus, vai acontecer que há uma parábola aqui chamada a parábola do tesouro, que um homem escondeu num campo, comprou e escondeu no campo. Esse tesouro é a nação de Israel. A pérola de grande valor se refere à igreja, mas o tesouro se refere a Israel. Isso é confirmado pelas Escrituras. Os Salmos confirmam isso. Mas aqui ele está falando que o reino de Deus, o reino dos céus, ele que são palavras correlatas, né? Reino de Deus, reino do céu, é sinônimo. Então ele diz que vem toda espécie de peixe. Quantas pessoas você conhece que frequentam igrejas?
de todas as cores, né? No mundo todo agora, no planeta Terra, quantas pessoas frequentam igrejas? De todas as cores, de todos os tamanhos, tanto de estatura física, como de tamanho também, nós podemos dizer, grandes e pequenos, em posição socioeconômica. Quantos frequentam a igreja nesse momento? Porque foram trazidos pela rede. Agora, quem vai fazer a separação dos salvos e daqueles que são apenas multidão, que apenas frequentam a igreja? Somos nós? Não. O texto sagrado aqui, lido, ele nos dá um panorama, ele nos dá uma descrição bem clara a respeito do assunto. A Bíblia diz que quando a rede está cheia, né? 48, versículo 48, ela é puxada para a praia, e aí eles vão se assentar, os pescadores. Não é por acaso que Jesus chama os seus primeiros discípulos. Eles eram pescadores que estavam na praia do Mar da Galileia, pescando, porque o peixe é o tipo da alma do ser humano. E ele diz para eles: a partir de agora, vocês não serão mais pescadores de homens, vocês serão pescadores de peixes, vocês serão pescadores de homens, né? Parece que o povo não está preocupado com a pandemia não, né? É só os crentes mesmo que não estão frequentando a igreja, porque o mundo aí fora continua, parece que até normal, né? O diabo continua trabalhando, ele não para, constantemente, agora que ele vai trabalhar mesmo, né? Porque ele conseguiu agora parar as igrejas. Os irmãos perceberam como que, aos poucos, de um modo muito sutil, muito sagaz e muito astuto, ardiloso, ele vai conseguindo uma maneira dele bloquear, estagnar a igreja. E as pessoas que frequentam a igreja, às vezes por falta de vigilância, vão deixando que Satanás, através dos seus ardis, das suas estratégias, seus meandros, né? Ele consiga bloquear os crentes. Agora, televisão a cabo, televisão por assinatura, internet. Nesse momento, quantos estão diante da televisão? Esse culto chamado live, isso aí vai tirar gente da igreja igual formiga. As pessoas não vão querer mais. É mais fácil ficar em casa, no conforto do lar, com a live. Não precisa ir até a igreja. Isso foi o motivo que grandes nações entraram na apostasia, como os Estados Unidos da América mesmo. Então, irmãos, nós temos que congregar, estar na igreja, estar juntos. A igreja é o corpo de Cristo, precisa estar congregado. Existe o local do templo, a congregação, para nós estarmos com as devidas proteções, com os devidos cuidados. Mas estamos aqui nesta noite porque amamos a Deus, amamos a sua obra, amamos a igreja, que amamos a sua palavra, amamos estar diante dele, amamos ser instruído por ele, e temos a esperança de estar com ele na eternidade. Olha aqui, a Bíblia diz que essa rede ela é puxada para a praia, e assentando-se ali, eles vão pegar os bons. Bons aqui, irmãos, não é o sentido de caridade. Ele está falando de peixes, né? Mas é uma metáfora sobre os homens, porque Jesus vai explicar. Bons aqui é o sentido de qualidade. Pessoas que verdadeiramente viveram o Evangelho, praticaram aquilo que a Escritura Sagrada propõe, ensina, orienta. Não são os frequentadores de igreja. Nesse momento, muitas pessoas, tem cidades aí por aí que já está abrindo a igreja, né? Tem pessoas que estão fazendo cultos aí com 50 pessoas, 3, 4 cultos por dia, né? Mas aqui o que a Bíblia está falando é que os bons serão colocados em cestos, mas os ruins serão lançados fora. E aí Jesus continua ensinando, e ele diz assim: olha, assim será no fim do mundo, os anjos virão. Esse texto aqui, ele tem um paralelo com o texto que está em Apocalipse 14, a ceifa, quando os anjos virão dos 4 cantos, nos 4 cantos, né? Isso, nos 4 ventos, ou 4 cantos da terra, que são os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, e ajuntarão
ali, os salvos, vão separar, vão fazer a colheita. O que é a colheita, irmãos? É colher o fruto bom, o que é ruim deixar de lado. É isso que se faz com os peixes aqui. E ele disse, né, que haverá pranto e ranger de dentes, porque assim será no versículo 49, no fim do mundo, os anjos virão, separarão os perversos dentre os justos, lançá-los-ão na fornalha de fogo, que é o lago de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. Por que uma pessoa pranteia? Prantear não é chorar, prantear é algo que é de angústia, né? Sofrimento profundo. Porque uma pessoa fica rangindo os dentes? Já parou para pensar? Ranger de dentes é algo que traz, é uma situação que uma pessoa está vivenciando de tristeza, de abalo profundo. É isso que a Bíblia está nos ensinando sobre essa fornalha, que é uma alusão ao lago de fogo. Vou repetir uma coisa que eu já falei aqui muitas vezes para os irmãos. Quando Jesus arrebatar a sua igreja, ele tira o justo e o ímpio fica. Quando for para a entrada do milênio, é o contrário. Ele tira o ímpio e deixa o justo. Sabiam? É o contrário. No arrebatamento da igreja é tirado o justo, recolhido a Nova Jerusalém, e o ímpio fica para a grande tribulação. No final da grande tribulação, quando for se fazer agora, quando ele separar os cabritos à sua esquerda e as ovelhas à direita, então é tirado o ímpio, porque ele vai ser lançado nessa fornalha, e deixa-se o justo. Então, irmãos, a Bíblia Sagrada, ela nos orienta para que nós, o sentido de ser bom aqui é sentido de fidelidade, qualidade de fé, como nós servimos a Ele, como nós fazemos a sua vontade, mesmo que nós tenhamos muitas falhas, né? Mas, irmãos, é algo que nós não podemos ser teimosos, né, de ouvir uma palavra e não colocar em prática. Teimosia, né? Uma das coisas que Deus mais abomina é a pessoa teimosa. Ela vem à igreja, ela ouve a palavra e ela não coloca em prática. Ela ouve de novo e ela não coloca em prática. Como você ia ao médico, né? E o médico dizia assim, ó, não coma tal coisa, não faça isso, evite isso daqui, você não obedece o médico. Assim são os crentes que ouvem a palavra de Deus, recebem a instrução, recebem a admoestação, mas não colocam em prática nunca. Ele nunca vai conseguir entender que nós estamos aqui de modo passageiro. Aqui é rápido, irmãos. Os anos se passam como um conto ligeiro. Se eu perguntar para cada um de vocês aqui nessa noite, quem de vocês tem lembrança de quando você era criança? Todos vão ter. Passou rápido, passou como um conto ligeiro. Isso são os sinais dos tempos, mostrando que a consumação do século está próxima. Jesus está voltando. O apóstolo Paulo diz que agora nós estamos muito mais próximos da nossa redenção do que quando nós começamos o início da nossa fé. Agora é o momento que está se afunilando. Talvez virão outras pandemias, nem passou essa ainda. Talvez virão grandes pandemias, mas quando nós estamos na casa de Deus é porque nós somos puxados por essa rede, e nós queremos estar do lado dos peixes bons, de qualidade, para ser recolhido na Nova Jerusalém, o cesto, a Nova Jerusalém, o lugar de habitação da igreja, o lugar de morada dos salvos, aonde os salvos estarão numa pátria feliz, que nós estamos esperando, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, todos nós que estamos aqui, se você ama a palavra de Deus, ama o Senhor e ama a igreja, porque ninguém pode dizer eu amo o noivo, mas eu odeio a noiva, não é? Como o Júlio, né, quando casou, Júlio, já pensou, você falasse, pastor, faz o meu casamento, e eu dissesse assim, não, ó, Júlio, eu gosto muito de você, mas não gosto da Andréia. É um contrassenso. É isso que os desigrejados fazem, né? Não, nós não precisamos ficar frequentando igreja. Nós amamos Jesus, mas não amamos a igreja. Ama o noivo, mas não ama a noiva. Nós amamos a igreja do Senhor. Por isso que nós queremos estar com a igreja, né? O local de culto aberto, porque nós amamos. Estou falando da igreja organismo, e a igreja organização foi organizada por Ele. Então é necessário nós estarmos reunidos.
Porque, irmãos, vai acontecer esse dia. Não adianta a gente ficar embaraçado com as coisas desse mundo aqui, deixando que as coisas desse mundo roubem a nossa esperança e a nossa comunhão com Deus. Os irmãos da igreja que eram para estar aqui hoje, chorando, agradecendo a Deus, levantando as mãos e glorificando, cultuando ao Senhor. Te louvo, Senhor, porque a tua igreja está funcionando ainda está sendo pregada a palavra de Deus. Haverá um dia que esse microfone estará sendo silenciado, e quem ouviu e deu crédito será separado e ganhará o direito de entrar na Jerusalém celestial. Mas aqueles que não deram ouvido não ouvirão mais a pregação e terão que enfrentar a grande tribulação. Essa é a verdade, irmãos. Desejo de ouvir a palavra de Deus, né? A Bíblia diz que haverá um dia que haverá fome e sede. O profeta Amós, né, que fala: não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Sabe quando vai acontecer isso? Na segunda etapa da grande tribulação, quando não poderá pregar mais. Os irmãos estão vendo esses dias que nós ficamos aqui? Não pode abrir a igreja, cerceou o nosso direito de abrir a igreja. Que tristeza, né? Imagine o que o anticristo vai fazer quando ele decretar: não pode mais ter religião, não pode mais ter pregação, o Deus sou eu, quem não me adorar vai ser morto. Os irmãos já pararam para pensar? As igrejas todas fechadas, lockdown, né, que fala, todas fechadas, sem acesso. A Bíblia diz em Daniel capítulo 11, versículos 34 em diante, e principalmente o 37, que o anticristo não terá respeito ao Deus Todo-Poderoso, aos deuses dos seus pais, ao amor das mulheres. Ele não terá respeito a Deus nenhum, nenhuma religião poderá ter as portas abertas, não poderá funcionar e prestar cultos, porque a Bíblia diz que na metade da aliança, em Daniel 9:27, ele rompe a aliança e ele fecha o templo, se assenta no templo em Jerusalém, se ostentando ser Deus, para o sacrifício diário de manjares. Significa encerrou o culto, não vai ter nenhum tipo de culto, é só ele que vai ser o Deus. E na guardada, as pessoas que passarem pela grande tribulação terão seus direitos cerceados, serão monitorados 24 horas por dia. Vale a pena ser fiel, vale a pena renunciar ao mundo, vale a pena seguir o ensinamento da palavra de Deus, vale a pena abandonar a mentira, vale a pena abandonar a prostituição, a fornicação, o adultério, vale a pena abandonar as práticas do mundo para servir o Deus vivo com fidelidade e ter a esperança de um dia estar para sempre com Ele. Isso vai acontecer, viu? Isso vai acontecer. Não é a história que nós estamos contando aqui. Irmãos, eu sou uma pessoa que eu não acredito em baboseiras filosóficas. Eu sou alguém que eu analiso as coisas. Se o Evangelho não fosse a verdade, se o Evangelho não fosse a palavra de Deus, que traz esperança, que traz vida eterna, se o Evangelho não fosse uma verdade absoluta, jamais vocês me viriam dentro de uma igreja. Jamais. Eu estaria em outros lugares, não dentro da igreja. É porque eu acredito nessa palavra. Eu sei que essa palavra é verdade. Aqui não é pensamento de Sócrates, Platão e Aristóteles, não. Aqui não é pensamento de filósofos, não. Pensadores. Aqui é a palavra de Deus. Aqui é o livro sagrado, escritura sagrada, verdade absoluta. Aqui é a essência do caráter de Deus. É a bússola, é o farol, é a carta magna, é a esperança da igreja, essa palavra. Você está na rede? Qual lugar vocês estão, irmãos, nessa noite? Estão prontos para quando acontecer a consumação dos séculos, a separação? Que separação é essa? É claro que nós entendemos aqui que esse texto está falando da parousia, que é quando Jesus separará os bodes das ovelhas. A igreja já foi arrebatada, mas nós podemos fazer uma aplicação para nós aqui. Como será que nós estamos diante de Deus? Irmãos, qual será o conceito
que Deus tem de nós, hein? Quando Ele olha para essa igreja aqui, para essa pequena congregação em número, né? Como será que Ele nos analisa, hein? Como que Ele analisa a nossa vida quando nós não estamos aqui no templo? Andando por aí, conversando com alguém, nosso dia a dia, né? Com os vizinhos, andando, o vocabulário, o que nós contamos para as outras pessoas, os diálogos que nós temos, conversa com os vizinhos, dentro do âmbito familiar, o nosso comportamento nos momentos ocultos, na calada da noite, quando ninguém está olhando para nós, quando nós estamos no nosso quarto sozinho, como Deus analisa o nosso comportamento, o que passa no nosso coração, que só pode ser sondado por Ele, porque Jeremias diz que enganoso é o coração do homem, nem nós conhecemos bem o nosso coração, mas Ele conhece, Ele sonda o que passa no nosso coração. Será que realmente nós queremos herdar o céu, a vida eterna, ir para morar com Ele para sempre? Ou será que está bom aqui no mundo? O que vocês acham? Como eu disse agora há pouco, né, já estou indo para o fim. Quando, às vezes eu tenho a oportunidade de viajar, que eu vou para um lugar, às vezes eu ia à casa do meu pai, ficava dias lá, eu não aguento ficar sem ir para a igreja. Preciso ir para a igreja, tem que procurar uma igreja, seja onde for, né? Nem que for para sentar lá atrás e ficar lá, ouvindo a palavra de Deus. Eu tenho que ir numa igreja. Agora eu fico bobo a passividade com que os crentes analisam hoje a igreja fechada. Tem pessoas, pastores aqui em Colina, que nem na reunião da prefeitura foram, porque querem que a igreja fique fechada. Como isso pode ser concebível? Eu não consigo conceber isso nunca. E ainda disseram, tem um grupo da prefeitura, a igreja tem que ficar fechada. Eu fiquei até bravo nesse grupo, irmãos. Saí desse grupo, fiquei 20 minutos só. Porque disseram, a igreja tem que ficar fechada. É perigoso. Que crentes são esses? Que tem medo das coisas. Irmãos, nós temos que ter cautela. Temos que ter prudência. Entretanto, a nossa vida está nas mãos dele. Nós podemos estar no melhor hospital, sendo cuidado pela melhor equipe de médicos, a melhor segurança, que nós poderemos ser atingidos. Lembra o presidente lá, quando ele estava na campanha, o Bolsonaro? Ele foi atingido lá na cidade de Juiz de Fora, estava rodeado de seguranças. O cara entrou na meio da multidão e deu uma facada nele. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nossa esperança, nossa segurança, nossa proteção, nosso escudo vem do Senhor. Ele é o nosso escudo e broquel, Ele que cuida de nós, Ele que cuida dos nossos passos, Ele é a nossa sombra, a nossa direita. Não deixará os nossos pés vacilarem. Diz o salmista no Salmo 121. Então, irmãos, o dono da vida é Ele. É Ele que está cuidando. Viu? Se Ele não cuidar. E outra, se nós chegarmos a contrair esse vírus e for para o hospital, nós só vamos morrer se Ele quiser. Porque é Ele que é o dono da vida. Estava vendo uma mulher que ela de 101 anos. Uns dias atrás, 101 anos. Ela conseguiu escapar da gripe espanhola no início do século 20. E agora ela ficou com coronavírus. Ficou 15 dias entubada. Saiu. Ela disse, foi Deus, Ele é o dono da vida. Então, irmãos, a igreja deveria estar toda aqui, os crentes, todos aqui, agradecendo a Deus nesse momento, tributando a Ele louvor e glória. Só na festa? Quando tem festa, se tiver bolo ou festa de aniversário da igreja, vem todo mundo. Perceberam? Tem ressalvas, né? Às vezes tem uns que não pode vir mesmo. Tem caso da Andréia, hoje não pôde vir, teve que ficar com o Pedro. Irmãos, vamos pensar nisso e guardar essa palavra. Chegará um momento que Deus separará os justos e os injustos, os salvos e os não salvos.
as ovelhas e os bodes. As ovelhas entrarão para o reino de Deus, os bodes serão lançados no lago de fogo. É exatamente isso o que acontecerá. E nós, na qualidade de peixes, almas, né? Nós temos que pensar qual tipo de peixe que nós somos, como Jesus está olhando para nós. Guardem essa palavra no coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus. Vamos orar nesse momento. Glória a Deus.